Oi, você sabia que no Brasil ocorreu um movimento científico para justificar o racismo? E que muitos artistas participou desse processo, tanto que muitas de suas produções ainda é consumida hoje em dia? Nesse vídeo você vai ver sobre isso. Oi, meu nome é Ícaro Marques e esse é o canal Cunho Criativo, canal especializado em História da Arte. Eu estou falando do movimento eugenista brasileiro, movimento que iniciou no final do século XIX, mas teve sua oficialização no início do século XX, mais precisamente em 1917, no estado de São Paulo, por Renato Kell. Esse movimento, na verdade, não foi um movimento científico. Por que não? Porque ele não se embasava em pesquisas científicas, em métodos científicos para justificar o seu pensamento. Na verdade, muitos deles eram médicos, clínicos, onde trabalhavam em hospitais e não pesquisadores e cientistas. Eles acreditavam que a raça branca, as pessoas brancas, era a raça superior, enquanto os negros e os mestiços eram a raça inferior. Eles acreditavam que, pelo Brasil, nesse período, ser um país onde a maioria dos negros, a maioria das pessoas negras, estão na pobreza, na miséria, na marginalidade, na visão deles, na criminalidade, na maior taxa de mortalidade, eles acreditavam que por essa visão, por essa situação, existia um problema de nascimento, um problema genético, onde eugenia significa bem nascido, né? Então essa população não era bem nascida. Quem era bem nascido eram os brancos e eles tentavam justificar. A eugenia não foi um movimento exclusivamente brasileiro, muito pelo contrário, o movimento eugenista ele ocorreu em diversos locais pelo mundo, principalmente na Alemanha, na Inglaterra, na França e em vários países da América. A diferença marcante é que na Europa as questões eugenísticas eram relacionadas à questão de classe, enquanto no Brasil as questões eram raciais. Eles tiveram uma pegada de justificar o racismo de maneira científica, onde desde o início do Brasil existia várias justificativas para o ato racista relacionado à religião, a, a, a corpos, né, demoniados na visão. E esse discurso ele precisou ser atualizado e chega nesse período quando acaba a escravidão, mas precisa também de uma justificativa para argumentar sobre o descaso da população e até mesmo a aniquilação da população negra, onde muitos desse movimento acreditavam. No movimento eugenista brasileiro existiu dois subdivisões, né? Os lamarckianos, que acreditavam em que o comportamento humano poderia ter reflexo na questão da hereditariedade, ou seja, a bebida, a preguiça, a falta de higiene poderia gerar problemas hereditários. E um outro grupo chamado de mendelianos não acreditava em que uma cultura poderia mudar a natureza, né? Que os hábitos mudaria a genética. O objetivo principal era que o Brasil se tornasse um país exclusivamente branco. Na imagem que eles tinham, o Brasil seria um país mais importante nas questões internacionais e existia até uma meta em que em 2012 a população seria totalmente branca e provavelmente teria 3% da população mestiça e ninguém seria negro no Brasil em 2012. Porém, o movimento foi perdendo força em 1940 por causa de algumas questões. Primeiro, começou a existir uma ideia melhor sobre a questão da genética. Então esses discursos foram perdendo força. Uma outra questão é pela iniciativa do governo da imigração europeia no Brasil,
essa população brasileira foi aumentando a população de pessoas brancas. E existia também uma percepção de que pessoas mestiças e negras preferiam se relacionar com pessoas brancas, onde nasciam descendentes mais claros. Então, estaria mais propenso ao que eles almejavam. Mas o que os artistas têm a ver com esse processo? A eugenia não era um movimento fechado e excluído da sociedade. Na verdade, ela era incorporada. Muitos artistas fizeram parte com muita força desse processo e outros teve uma influência. Uma influência muito grande que eu posso falar para vocês é o quadro A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. Esse quadro simboliza a ideia e do movimento eugenista brasileiro, onde podemos ver 4 pessoas: uma mulher negra, uma senhora negra, uma mulher mais jovem, negra, mas com sua pele um pouco mais clara, um bebê branco e um homem branco. Se analisarmos bem, vamos ver que essa mulher negra, ela está agradecendo a Deus, ela está pisando no chão de barro, ela está na frente de uma casa de pau a pique, na frente também de uma palmeira, simbolizando o passado, simbolizando o primário, simbolizando tudo o que não é evolutivo. A contraponto, um homem branco, provavelmente português por causa das roupas estendidas atrás. Ele está com roupas mais claras, calçando sapatos e pisando em um chão, de pedra, né? Onde simboliza o progresso, a evolução. Provavelmente a mulher mais jovem é a filha dessa senhora e a mulher desse homem, onde provavelmente ela foi fruto de uma relação com um homem branco e sua mãe, e ela tem agora um fruto da relação de um homem branco, e agora a sua herança é de um filho branco, onde muitos acreditavam que o Brasil, em 3 gerações, poderiam se tornar uma população exclusivamente branca. Outras produções que eu posso citar é de Monteiro Lobato. Várias obras de Monteiro Lobato tinham um cunho eugenista, onde eu posso citar o livro O Presidente Negro, Jeca Tatu e As Caçadas de Pedrinho. Explicar um pouco sobre a obra Jeca Tatu, eu posso dizer que a obra ela simboliza um homem mestiço, em que em uma das obras onde eu li, ela descreve Jeca Tatu como um homem feio, preguiçoso, de certo modo que não tem inteligência, doente, alcoólatra, enquanto na verdade ele tem um vizinho italiano rico e que ainda assim trabalha, né? Então a gente percebe que existe essa propaganda, principalmente nas escolas, né? Em relação a esse pensamento do que era um homem mestiço e um homem negro. Escolas essas que a maioria das crianças que estudavam eram brancas. E muito bebeu também dessa fonte foi o historiador Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Senzala. Ela também tem essa influência eugenista. Não posso dizer que ele foi um historiador eugenista, mas se tem um cunho eugenista na sua obra, pode-se dizer que ele foi o homem do seu tempo. E esse foi um vídeo sobre movimento eugenista no Brasil e a arte. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero também que você reflita sobre essas questões e se pergunte: será que ainda hoje existe esses pensamentos eugenistas? É claro que hoje não tão oficial, mas será que existem esses pensamentos e essas atitudes eugenistas no Brasil? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta. Se gostaria de fazer algum comentário, pode comentar e compartilhe. Essa atitude vai ajudar muito o canal. Muito obrigado.